Esses dias eu fui no tribunal porque eu precisava ajudar uma pessoa conhecida. Ela foi presa. Aí eu cheguei lá assistindo o julgamento. No meio do julgamento, Deus começou a me dar uma pregação. E quem já foi em tribunal sabe que você não pode se mexer. Não cruza a perna, não faz isso, não faz aquilo. Eu me levantei rapidamente para buscar uma caneta na bolsa. E aí o policial levantou e disse: senhora, não pode. O que está acontecendo? Eu disse: não, eu só levantei para pegar uma bolsa. Como é que eu ia explicar para ele que eu vou escrever uma pregação? Porque Deus está me dando uma pregação no meio do julgamento. Ele não ia entender. Então eu disse: não, eu só levantei para pegar uma caneta. Aí ele: não pode fazer. Senhora, por favor, vamos sair. Eu disse: moço, eu disse: não, então assiste o julgamento aqui fora. Eu disse: não, moço, eu preciso assistir o julgamento lá dentro. Porque a pessoa é uma pessoa conhecida. Tentei explicar. Ele disse: mas pediu para quê? Eu disse: não me falaram que tinha que pedir. Ele disse: não, então senhora, por favor, tem que sair. Aí eu entrei rapidamente. Eu disse: então vou pegar minha bolsa. Saiu. Eu disse: então eu vou assistir aqui atrás. Nossa. Aí criou todo um tumulto. E de repente a juíza pergunta: mas o que se passa aí atrás? E aí eu viro para ele, eu disse: meritíssima. Ele disse: coloca na cela. Eu disse: meritíssima, coloca na cela. Eu disse: meritíssima, coloca na cela. E de repente o moço me pega e eu fui presa, gente. É sério. Não, e aí eu cheguei lá, os policiais sentados. Eu disse: gente, levanta, vamos. Abra a cadeia, me coloca para me prender. Disse: mas o que a senhora fez? Eu disse: abra a cadeia, vamos, abre logo. Tenho que entrar. E encontrei aquela cadeia suja, horrível. Eu disse: não, gente, se eu vou ficar presa, deixa pelo menos ficar presa num lugar limpo. Me dá uma vassoura. Senhora, eu disse: só me dá uma vassoura, moço. Aí me trouxeram uma coisa quebrada. Aí eu comecei a varrer. À medida que eu comecei a varrer, Deus começou a mostrar alguns lixos que estão impregnados no meu contexto, no meu povo, na minha nação. E eu varria, orava em línguas, e varria, e pegava e jogava e colocava na pá. Pensa num lugar sujo. E de repente saiu um moço da outra cela e chega perto e olha para mim. Aí eu disse: boa tarde, tudo bem? Tirando isso aqui, mostrando a cela, se tá tudo bem. Aí eu disse: está aqui fazendo o quê? E ele começa a explicar a história. E eu comecei a dar um sorriso, porque eu sabia por que eu estava na prisão. E ele começa a falar, e eu continuo a varrer. Eu disse: é mesmo essa história? Que bom. E eu começo a cantar um louvor. E ele conhece o louvor. E ele canta junto. Eu paro e disse: você conhece a Jesus? Acredita em Deus? Disse: acredito. Mas acreditou já preso ou acreditava antes? Disse: eu comecei a acreditar já preso, porque eu precisava muito do suporte dele. Eu disse: dá tua mão aqui. E coloco a mão na outra cela. E ele na cela, eu digo: diga comigo: Senhor Jesus, hoje eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Risca o meu nome do livro da morte, escreva o meu nome no livro da vida. E pá. Eu disse: agora fique em pé, vamos continuar. E de repente ele disse: da onde você é? Eu expliquei toda a história, fechando aqui. E ele disse: por que a senhora veio aqui? Eu comecei a rir. Eu disse: por causa de você. Porque eu tinha uma reunião, eu ia terminar aqui no tribunal, eu ia sair, estava tudo certo a minha agenda. Mas Deus mudou toda a minha agenda, porque eu tinha que estar aqui por causa de você. Ele olhou para mim e disse: ontem à noite eu disse para Deus: por favor, me ajuda. Eu olhei para ele e eu disse: e depois, o que Deus disse? Disse: eu tive um sonho. E que no sonho eu era julgado, mas eu via um portão se abrindo escrito: absorvido. Eu comecei a pular. Que prisão maravilhosa! Que prisão maravilhosa! Que prisão maravilhosa! E de repente eu disse: levanta. É importante que você saiba que hoje o tribunal de Deus te absorve. E ainda que o tribunal da terra te prenda, saiba que Deus te absorveu. Mas eu creio pela sua graça e misericórdia que você será solto. Vai e nunca mais faça isso que você fez. Ele agradeceu e saiu. À medida que eu terminei de falar com ele, de repente vieram, lhe levaram. E depois eu cheguei. Aí vieram buscar o outro, levaram o outro prisioneiro e me deixaram ali. E eu continuei. Eu disse: Deus, já terminaste comigo? O Senhor vai continuar me deixando aqui presa? Eu disse: eu sei, mas essa brincadeira está começando a ficar séria. Já são 6 horas presa. Deus, socorro. E de repente: pastora, sai, a juíza te chamou. E eu vou diante da juíza. Gente, me deu uma vontade de rir. Ela olhou para mim totalmente brava e disse: a senhora sabe o que está fazendo aqui? Eu olhei para o prisioneiro que estava ao meu lado. Quase eu falei por causa dele. Mas ela estava tão brava que eu não podia fazer isso. Eu disse: meritíssima,
porque eu levantei para tirar uma caneta. Senhora, sabe por que está aqui? Queridos, eu não sabia, mas eu tinha cometido 3 crimes. O primeiro, desacato à autoridade. O segundo, me dirigir a juíza sem ser chamada. O terceiro, tumulto no tribunal. Aí eu disse, senhora, merentíssima, se eu soubesse, eu não disse, atenção, pelo sorriso da dona Ruth, não está a entender a gravidade da situação. Eu disse, merentíssima. Quando eu disse, para de me chamar de merentíssima. Atenção, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, hein? Ai, gente, eu sou uma autoridade, a senhora está no meu tribunal. Eu olhei bem no fundo, sabe o que veio na minha cabeça? Eu sirvo a uma autoridade maior que a senhora. Eu fiquei tão feliz de ter sido presa. Tão feliz de ter sido presa. Mas sabe por que eu fiquei feliz? Porque o que me levou para a prisão foi a minha causa. Eu fui lá resgatar uma pessoa. A minha causa me levou na prisão. Se você não é capaz de ser preso pelo tribunal dos homens por causa do tumulto que você está causando no inferno, você precisa ajustar a tua causa. Porque hoje Deus está te dizendo, aquele que não é capaz de morrer pela sua causa, não é digno dela. Jesus deu exemplo, morreu pela nossa causa. Então eu estou a te dizer, identifique a sua causa, mude a sua mentalidade, renove as tuas forças, vai